Desde a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, a agroindústria utiliza técnicas apropriadas para aumentar os níveis de produção. Deste modo, a automatização dos diferentes processos facilita o controle e a comercialização dos produtos obtidos. Os produtos do campo e do mar e sua comercialização posterior formam o setor da agroindústria. Este setor se baseia em transformar produtos de qualquer atividade agrícola, florestal ou pecuária. Estes processos podem ser tanto artesanais como industriais. A finalidade de tudo isso é modificar as características físicas, químicas ou biológicas das matérias-primas originárias. Numa linguagem mais rural, pode-se dizer que as atividades da agroindústria classificam-se em atividades antes da porteira, atividades dentro da porteira e atividades depois da porteira. De uma maneira mais simples, podemos dizer que a agroindústria é apenas um dos itens da chamada organização de produção, que envolve as atividades chamadas antes da porteira, como insumos, sementes, máquinas e equipamentos, mão de obra e crédito, passando pela produção dentro da porteira, onde os agricultores geram a matéria-prima, chegando depois da porteira, que prevê a transformação, industrialização e comercialização da produção, até o consumidor final. Um dos setores de extrema importância da engenharia agroindustrial é o alimentício, na qual é necessário dominar os processos químicos de transformação e gerar produtos de boa qualidade para os consumidores. Na cadeia produtiva da pesca, por exemplo, a atividade industrial inicia em alto mar com a captura do pescado, que depois é transportado para a fábrica, onde passará pelo processo de beneficiamento até chegar ao consumidor final. A produção de pescado no Pará, hoje, é de cerca de 80 mil toneladas por ano. Mais de 80 mil pessoas vivem diretamente da pesca no estado. A pesca industrial é considerada o carro-chefe da atividade pesqueira paraense, com uma frota de 400 embarcações. A agroindústria familiar é o processo físico empregado para o beneficiamento ou processamento de matérias-primas agropecuárias, onde o destino final da produção é a comercialização. A mão de obra geralmente é familiar ou de famílias do entorno da agroindústria. Na cadeia produtiva da raiz de mandioca, por exemplo, observa-se o agrupamento de pequenos produtores familiares na fabricação da farinha d'água. A produção de farinha é tradicional em nossa região. Está presente em 144 municípios paraenses e serve basicamente para a subsistência de quem vive no campo. A produção de farinha envolve do plantio à comercialização cerca de 300 mil pessoas. São agricultores, atravessadores e comerciantes, que juntos movimentam uma soma estimada em R$ 1 bilhão por ano.
No Pará, a agroindústria superou grandes desafios nos últimos 10 anos, gerando renda, empregos e ainda promovendo ações importantes para o crescimento social e econômico dos meios rural e urbano. Hoje são centenas de empreendimentos onde os agricultores são protagonistas do processo, atuando ao longo de toda a cadeia produtiva, como produção, industrialização e comercialização. Mas a ferramenta que propicia essa obtenção de resultados é essencialmente o conhecimento e o crescimento das fronteiras agrícolas, junto com a expansão da produção agroindustrial. Dentro do mundo do agronegócio, encontramos agroindústrias não alimentares, como fibras, couros, calçados, óleo, vegetais não comestíveis e outras. O ciclo é composto ainda por agroindústrias alimentares, voltadas para a produção de alimentos líquidos e sólidos, como sucos, polpa, extratos, lácteos, carnes, peixes e outros. Nas agroindústrias alimentares e não alimentares, os procedimentos industriais são bem distintos uns dos outros. Enquanto que os cuidados são maiores e bastante específicos nas agroindústrias alimentares. Nas não alimentares, os procedimentos industriais gerais são bastante similares aos de indústrias de outros setores. Sendo assim, os cuidados adotados pelas agroindústrias alimentares se justificam, pois elas tratam de produção de alimentos e têm uma preocupação muito maior, que é a segurança alimentar dos consumidores, com o objetivo de fornecimento de alimento de qualidade e seguro para a saúde do consumidor. Na atividade agroindustrial, encontra-se uma infinidade de beneficiamentos, como o da cana-de-açúcar em álcool, a soja em óleo, a raiz de mandioca em farinha e etc. Nesse contexto, vários benefícios são promovidos pela agroindustrialização, como, por exemplo, maior integração no meio rural com a economia de mercado, especialização da agricultura com a consequente redução de custos da produção, padronização da produção, processamento industrial, redução dos índices de perdas pós-colheita, regularização do abastecimento por meio da sazonalidade da oferta, inerente à maioria dos produtos agropecuários. A agroindustrialização do meio rural pode proporcionar a integração do setor rural com a economia de mercado, além de garantir uma regularização no abastecimento em períodos de sazonalidade da oferta. A agroindústria gera empregos como tantas outras atividades econômicas, mas a geração de empregos, neste caso, tem a particularidade de irradiar-se tanto nas áreas urbanas quanto na zona rural. A oferta de empregos por meio da agroindústria permite a fixação do homem no campo, colaborando para a solução de graves problemas sociais, dentre eles o tão falado êxodo rural.